Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bem-vindos ao canal Logística Simples. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, vai bater um papo sobre os desperdícios no transporte. Então, meu colega, o Gustavo Messina, tem algumas perguntas ali, né? Perguntas que o pessoal aqui do canal mandou, algumas outras perguntas que a gente viu na internet. E a gente vai conversar hoje um pouco sobre os desperdícios do transporte, por que acontece, enfim, é um bate-papo. E também, qualquer coisa, tem o chat aí, né? Então façam perguntas para a gente vai tentar responder aqui online. E aí, boa noite, Vamos lá, pessoal, tudo bom? Gustavo, se você quiser. Claro, e aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui começar. Nosso tema hoje é a logística e o transporte. Qual é a influência do transporte desse modal rodoviário, né, Yudi? Deixa eu te perguntar, Yudi. Com certeza. Eu estava lendo aí, o transporte rodoviário é mesmo um dos mais caros que existe? Como que é isso? O transporte rodoviário é um dos mais caros que existe, tá? Ele só perde para o transporte aéreo. Então, o que acontece? É gasto muito combustível para vencer a resistência do ar e um caminhão, por exemplo, ele não é tão eficiente quanto uma locomotiva, né? A locomotiva, além dela estar viajando em cima de uma superfície que é preparada, né, para aquilo, um trilho de aço, então tem pouco atrito, né, as inclinações são pequenas no modal ferroviário, normalmente não passa de 1 grau a inclinação no modal ferroviário. Então, as locomotivas elas são muito mais eficientes em relação ao consumo de combustível, emissão de poluentes, do que os caminhões, né? Como eu falei, é só o modal aéreo, né? O motor de um avião consome uma quantidade enorme de combustível, e é um combustível caro, que é a querosene de aviação. Então, o transporte aéreo é o mais caro que existe, até por causa da velocidade dele, né? O avião precisa vencer a resistência do ar ali a 600, 700 km por hora. Né? Mas ainda assim, o transporte rodoviário é um transporte bastante caro e bastante poluente, né? A gente tem vários tipos de veículos diferentes. A frota brasileira, por exemplo, é uma frota bastante envelhecida, ela tem uma idade média avançada, nem sempre a manutenção desses caminhões está em dia, o motor está reguladinho, né? Então, o consumo de combustível é maior do que poderia ser, né, se fossem veículos novos, com a manutenção em dia. E você tem vários outros desperdícios associados ao transporte rodoviário, tá? Então, você tem rotas, às vezes, que não são bem feitas, viagens em vazio, né? O caminhão vai fazer uma entrega, deixa o material e volta vazio. Então, tem uma série de desperdícios aí que eles vão somando, se acumulando, e o transporte rodoviário ele acaba se tornando extremamente caro e extremamente poluente, que é uma preocupação muito grande nos dias de hoje. Yudi, pegando esse seu gancho de se ele é poluente, se ele tem esse problema todo relacionado ao meio ambiente, também a pouca eficiência muitas vezes, por que ele é um dos mais utilizados? Se não for um dos mais, é o mais utilizado de todos. O que gera isso, Yudi? É o modal mais utilizado. Aqui no Brasil, é o modal mais utilizado, com certeza. Tá? Mesmo em termos mundiais, eu diria que o transporte rodoviário é ligeiramente mais utilizado do que os outros. Em teoria, nos países mais desenvolvidos, você tem uma matriz de transporte mais ou menos equilibrada ali, é quase 1/3 para cada modal principal. Então, você tem ali uns 30% modal rodoviário, 30%
ou quase 30% modal ferroviário, e o modal hidroviário, né? O transporte por rios, lagos, navegação de cabotagem, também ali com quase 1/3 do transporte. Essa é a matriz de transporte ideal. Qual que é o problema? O problema é, muitas vezes, a carga não está próxima de uma ferrovia, ou ela não está próxima a uma hidrovia. Vamos pensar que no Brasil, a soja que é produzida lá na região centro-oeste. Então, como é que você vai tirar a soja da fazenda? Não tem outros modais, não tem outras opções próximas, tá? Então, o modal rodoviário, ele é extremamente flexível. Ele não está atrelado a um trilho, como o modal ferroviário, ou ele não está atrelado a uma hidrovia, como o modal hidroviário. Então, enquanto a gente não tiver obras de infraestrutura muito grandes para permitir que os outros modais acessem mais pontos do território nacional, então, construção de mais trilhos do transporte ferroviário, para preparar uma hidrovia, né? Não adianta ter o rio, né, do jeito que a natureza deixa, e achar que você vai conseguir colocar uma barcaça nele para transportar soja. Não funciona desse jeito. Você precisa fazer eclusa, você precisa, muitas vezes, retificar algum trecho do rio, tirar pedra, né, para possibilitar ali o uso daquele rio para navegação. Então, precisa de toda essa infraestrutura para os outros modais. O modal rodoviário, não. Então, qualquer trilha de chão, né, um caminhão consegue se arriscar. Às vezes atola, às vezes não, né? Mas o caminhão consegue se arriscar e ele chega. Então, a gente tem um modal muito mais flexível. Ele é o único que consegue fazer transporte porta a porta. Então, o transporte rodoviário consegue tirar, por exemplo, a soja, né, lá da fazenda. Ele consegue entrar na localidade, entrar na fazenda, e depois ele consegue levar, sem nenhuma intermediação, sem nenhuma baldeação, o mesmo veículo consegue entregar a soja no Ceasa, na Ceagesp, enfim, eu não sei como é que chama na sua região, né, a companhia de abastecimento, aqui em São Paulo é a Ceagesp, mas enfim, como que é aí em Brasília, Gu? Aqui em Brasília é o Ceasa, que é o Ceasa da Clássico. Isso. Então, o modal rodoviário tem essa flexibilidade. Quando a gente fala de transporte industrial, mesma coisa, né? Então, às vezes você tem uma indústria, você quer usar o transporte ferroviário, mas a sua indústria fica longe do terminal intermodal, que pode colocar o container ali em cima do vagão. Então, o que você faz? Você precisa recorrer ao transporte rodoviário, seja para entregar diretamente no seu cliente, ou buscar o material que você precisa, ou seja para ir até o terminal da ferrovia, para daí fazer uma baldeação e uma troca de meio de transporte. Tá? Então, o transporte rodoviário ele acaba sendo imprescindível, né? Você consegue usar marítimo para determinados trechos, principalmente no transporte internacional, você consegue usar ferrovia em determinados trechos, mas o único meio de transporte que tem flexibilidade para fazer porta a porta é o transporte rodoviário. Yudi, então a vantagem dele, além dessa que você estava dizendo, a principal é fazer esse transporte porta a porta, né? E aproveitando isso, porque o marítimo vai deixar no porto. Eu diria a flexibilidade. A flexibilidade. Então é por isso que as pessoas acabam optando mais por ele, mesmo ele tendo esse custo mais caro, tendo esse ônus, vamos dizer assim, ambiental, porque ele usa diesel, como você bem frisou. E você já englobou com isso as vantagens e as desvantagens desse tipo de transporte, né? Nessa sua experiência aí de muitos e muitos anos trabalhando com logística, mandando carga para vários lugares do mundo, da América do Sul, em qualquer lugar vocês trabalham, né? Você trabalha numa multinacional. Como é que vocês fizeram para superar um pouco esses desafios, Yudi?
como vocês usaram alguma questão que fosse voltada a essa de transporte, falar, não, vamos melhorar isso agora. Claro. Então, não são tantos anos assim que eu sou um cara jovem, tá? Sim. Eu sou uma pessoa jovem. Mas sim, eu tenho uma experiência bacana, já tenho uma bagagem. Bom, então o que a gente já fez nesse tempinho que eu estou trabalhando com logística? Algumas praças, como eu falei, o modal rodoviário ele é super flexível, porque ele não depende, ele não está preso, né, ao trilho ou à hidrovia, né? Então, o modal rodoviário, você tem que fazer uma entrega ou uma coleta, sei lá em Presidente Prudente, você manda um caminhão e o caminhão chega no endereço que você pedir, né? Então, para várias praças, você não tem outra alternativa a não ser o transporte rodoviário. Além disso, você tem flexibilidade com relação ao horário com ele, né? Então, o transporte rodoviário, você liga para o transportador e você marca o horário de coleta, marca o horário de entrega. Se você está usando um transporte de lotação, você escolhe o horário. O trem não, né? O trem sai no horário do trem, ele não vai mudar o horário, a companhia ferroviária não vai alterar o horário do trem por causa do meu container, né? Mas aí o que a gente fez ao longo do tempo? Algumas praças que poderiam ser atendidas por modal alternativo, então eu vou dar aqui um exemplo, Manaus, né? Então eu tinha que mandar bastante material para Manaus, é uma cidade grande, tem um consumo legal lá em Manaus, e quando eu cheguei numa das empresas aí que eu trabalhei, todas as entregas em Manaus eram feitas via aérea, cara. Então, na época, as companhias de aviação, a Varig, a ABSA, elas tinham voos semanais de cargueiro, acho que era 2 vezes por semana, alguma coisa assim. E a gente pegava a nossa carga, mandava para o aeroporto, e ia tudo de avião cargueiro para Manaus, né? E esse transporte é extremamente caro, né? Como eu falei, o transporte aéreo ele consegue ser mais caro ainda do que o rodoviário, né? Então, ele tem a vantagem do prazo, mas tem essa desvantagem do custo, emissão de poluente extremamente alta, né? Então, o que a gente fez? A gente começou a trabalhar primeiro no aspecto cadeia de suprimentos, né? Então, eu não posso mudar de modal, do modal mais rápido para um modal mais lento, se o meu cliente não tem estoque. O cliente tem que se preparar primeiro, né? Ele tem que ter um estoque de segurança, a gente tem que ajustar essa questão, porque senão eu começo as entregas que ocorriam, sei lá, com frequência semanal, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, passa a ocorrer 1 vez por semana e o cara fica sem material em algum momento, né? Falta o produto lá na gôndola do cliente. Então, a gente precisou primeiro ajustar com os clientes lá na ponta, com os lojistas, né, com os varejistas. Olha, a gente vai mudar o modal de transporte, precisa ajustar seu estoque de segurança. Ó, a partir de agora, a entrega vai ocorrer 1 vez por semana, vai um container, então a gente vai agrupar mais o transporte, então colocar vários pedidos juntos. Enfim, foi uma conversa, um trabalho em conjunto com os clientes para ajustar isso daí. E uma vez ajustada a questão de estoque, para evitar falta de material lá no cliente, aí a gente conseguiu trocar o modal. E Manaus é uma cidade legal que já tem muito dessa cultura. Então, boa parte dos produtos que chegam na cidade de Manaus chegam ali pelo porto, chegam pelo rio Amazonas. E chegam navios grandes, tá? Não é navio pequeno que chega lá, cara.
O Rio Amazonas é muito grande, cara. Então, a gente conseguiu alterar isso daí, manda o container para Santos. Em Santos, o container sobe num navio, que faz um navio porta-container de tamanho médio, que faz essa navegação de cabotagem, e chega lá em Manaus. Eu não vou lembrar exatamente o tempo de trânsito, mas é um pouco mais de 20 dias, acho que em torno de 20 dias, para o navio sair do Porto de Santos, aqui em São Paulo, e chegar em Manaus. Então, lógico, em questão de tempo, né, o tempo de trânsito é muito maior do que o transporte aéreo. Mas se é um produto que não é perecível, né, não é remédio, não é alimento, né, nada nesse sentido, então você pode usar o transporte marítimo, trouxe uma redução de custo substancial para a empresa, né, redução de emissão de poluentes também gigante. Então, eu acho que todo mundo saiu ganhando aí com essa história, né? O cliente não foi prejudicado, a empresa que eu trabalhava também teve ganhos significativos e a natureza agradece também. Nossa, é interessante saber que de Santos até Manaus, de navio, são 20 dias. Avião são algumas horas e já não é perto, porque você faz... demora, que Manaus é longe, mas de navio são 20 dias. Hilde, daí você falou no começo ali sobre o fracionamento da carga, para deixá-la mais prática. Explica um pouco o que é isso. Tá, então vamos lá. Tem duas questões, né? Então, uma é a questão da carga em si, né? Então, quando a gente está falando de carga, a gente fala de unitização. Então, basicamente, o que a gente quer transformar é várias caixinhas pequenas, várias caixinhas soltas, em um único pallet, por exemplo, ou containerizar a carga. Quanto mais eu transformar a carga em uma unidade, quanto mais eu conseguir agrupar ela, melhor é para o transporte e mais barato vai ser o transporte dessa carga. Então, sempre antes de fazer uma viagem, a gente tende a unitizar a carga, né? Então, fazer pallet. Normalmente a gente passa um filme trash em volta da carga, se a carga permite, né? Se são, por exemplo, caixas de papelão. Não sei, para você que mora em Brasília, você deve ter visto muito isso daí, cara. Quando você pega a estrada e tem um caminhão com soja, por exemplo, na rodovia, você vê que ele vai derramando soja pelo caminho, né? Então, por quê? Porque o produto é muito pequeno, são grãos, né? Eles estão viajando soltos ali na carroceria e você acaba tendo uma perda, tem um desperdício do produto aí pelo caminho. Então, toda vez que você unitiza, você coloca produto, né? Em vez de transportar a granel, você coloca numa embalagem, né? Você evita esse tipo de perda e facilita o manuseio depois do produto no transporte. Em alguns setores, mineração, por exemplo, é impossível. Você não vai colocar minério de ferro dentro de um saco, dentro de um big bag, né, dentro de um container. Não funciona desse jeito, né? Então, alguns tipos de transporte é inevitável você transportar a granel e eventualmente ter algum tipo de perda, tá? Mas o ideal é, sempre que for possível, né, a gente unitizar a carga e viajar com esses, como que eu posso dizer, esses agrupados, embalados, e isso facilita muito o processo de transporte e de manuseio da carga. Por outro lado, quando a gente está falando do transporte, principalmente transporte rodoviário, a gente tem dois modelos de contratação de transporte. Então, a gente tem um modelo que a gente chama de lotação, ou seja, eu contrato um caminhão para fazer o transporte da minha carga e aquele caminhão vai fazer exclusivamente o transporte da minha carga, tá? Ele não vai viajar com mais nada.
Então, o caminhoneiro, sei lá, transporte de grãos, né, de soja, do Centro-Oeste para o Porto, né, para o Porto de Paranaguá, por exemplo. Então, o dono da fazenda, o dono da carga, né, ele vai lá, vai contratar um caminhoneiro que vai fazer o transporte, vai encher o caminhão dele com soja e vai fazer o transporte exclusivamente do produto dele. Então, não vai viajar mais nada nesse caminhão. Vai ser um transporte dedicado da fazenda até o porto. Esse é o transporte que a gente chama de lotação, tá? Nem sempre você tem carga suficiente, nem todo mundo aqui tem fazenda, né? Então nem sempre você tem carga suficiente para encher uma carreta, cara. Uma carreta vai aí quase 40 toneladas de material, né? Então são carretas na estrada, e tem aquelas que são treminhões, né? Tem muito pneu ali, tem muita carroceria para colocar produto. Exatamente, chega a ter 50 e poucas toneladas de carga num veículo desses. Em cubicagem, né? Cubagem, se é um material leve, porém volumoso, então vamos falar colchão, né? Uma carreta pode levar aí 90, 100 metros cúbicos de espuma, de colchão. Então é muita coisa, cara, é muita coisa. E nem todo negócio, nem toda empresa vai ter carga suficiente para usar transporte de lotação toda hora, né? Então, muitas vezes você tem que entregar para um cliente um pallet, você tem que entregar 2 caixinhas. Se você tem uma farmácia aí no bairro e você já viu a farmácia sendo abastecida, o que acontece? Chega um caminhão lá, um caminhãozinho pequeno, o que a gente chama de toco, né? Encosta lá perto da farmácia, é o nome que se dá aí no mercado, 608, toco, tem vários nomes aí, apelidos, né, para esse tipo de caminhão. Então chega um caminhãozinho pequeno lá perto da farmácia, para na calçada, e o pessoal começa a descarrega 4, 5 caixinhas naquela farmácia e vai para outra, né, para fazer o mesmo processo. Então ele faz uma rota de entrega, onde ele vai transportar e entregar material de 5, 6, 7 farmácias. Então não sai um caminhão para fazer a entrega numa única farmácia, a não ser que o consumo nessa farmácia seja absurdo, né? As vendas sejam enormes. Senão, o que para aproveitar o transporte que você faz é isso. Então, esse é o transporte que a gente chama de fracionado, tá? Então, o veículo, o transportador, ele vai cobrar o transporte pela fração. Então, você está usando 1 metro cúbico do caminhão, você vai pagar por 1 metro cúbico. Os outros 89 metros cúbicos, o dono do caminhão vai cobrar de outros clientes, né? Cada um paga por uma fração, cada um paga por uma parte do transporte. Então, seria uma maneira, como que eu posso dizer, uma espécie de transporte coletivo de carga, né? No transporte de passageiros, você pode andar de táxi, que é um transporte individual, ou você pode andar de ônibus, que é um transporte coletivo. Tem várias outras pessoas andando no mesmo ônibus que querem ir para a mesma cidade que você, ou para o mesmo bairro que você. Então, no transporte de carga, é a mesma coisa. O transporte lotação seria um táxi, né? Então, ele tá levando um cliente só. O transporte fracionado é como um ônibus. Então, ele está levando vários passageiros, cada um paga a sua passagem, né? Seria mais ou menos como essas viagens de aplicativo, que você compartilha a corrida, é isso? Também, então, né? Porque... é isso. A questão do aplicativo, ele começou a migrar agora para o transporte de carga, tá? Então, não tinha antes, principalmente no Brasil, a gente não tinha. E, principalmente depois que começou para passageiros, então o Uber mostrou, por exemplo, que isso funciona no transporte de passageiros. Uber, 99, Cabify, tem N empresas aí que fazem aplicativo para o transporte de passageiros. Então, empresas começaram a pesquisar
esse tipo de aplicativo para o transporte de cargas, tá? Hoje a gente já tem alguns deles no mercado brasileiro, mas a utilização, eu acho que ainda não está grande o suficiente. Eu acho que a gente precisa que esses aplicativos se popularizem, né? Então, você deve ter visto, eu compartilhei lá com você uma reportagem sobre uma pesquisa do professor José Itamar Monteiro, foi meu professor na universidade aqui de Sorocaba. Ele fez uma pesquisa no CEAGESP, que é a companhia de abastecimento aqui do estado, e ele viu que vários dos agricultores que levam a mercadoria, né, o produto deles, para a CEAGESP, eles viajam, às vezes, com um caminhão que não está cheio, eles viajam com caminhões pequenos, né, vai cheio, volta vazio, então você tem muito desperdício no transporte rodoviário de produtos agrícolas, né, de alimentos, né, verduras, legumes. Ele propõe o uso de aplicativo por esses produtores rurais para que eles se organizem melhor, né, e economizem no transporte. Então, pode um caminhão grande, né, uma carreta, passar em 2, 3, 4 dessas propriedades e levar a carga para o CEAGESP, né, ou para o CEASA, e todo mundo economizaria no transporte. O aplicativo funcionaria como um meio de organizar esse compartilhamento, né? Lógico, tem outras maneiras. Os agricultores podem se juntar numa cooperativa, né? Eles podem fazer uma espécie de um consórcio ali para o transporte. Enfim, eles poderiam se organizar mesmo sem o aplicativo. Mas lógico que a tecnologia ela facilita demais isso daí, além do que você tem um pool, né, uma quantidade muito grande de motoristas, de transportadores, né? A gente chama no mercado, às vezes, de agregados, tá? Então, é um motorista que é dono do próprio caminhãozinho, ele vai lá e ele pode entrar num aplicativo desses e ele coloca lá o caminhão dele à disposição, né? Então, você, através do aplicativo, pode juntar quem precisa transportar uma determinada quantidade de carga com quem está disposto a fazer aquela viagem, ou já vai fazer aquela viagem e está com espaço sobrando no caminhão. Enfim, então a questão do aplicativo ela pode melhorar muito a eficiência do transporte rodoviário. A gente tem muito espaço para isso ainda aqui no Brasil. Nossa, a tecnologia vai chegando, ainda mais quando você pensa no setor agrícola, né, do agronegócio, que é que movimenta milhões. Você vai pensar no preço de um trator, custa uma fortuna. Então, para fazer o escoamento dessa carga toda, tem que ter uma logística que funcione, né, que reduza os custos, como vocês fizeram quando você transportou de navio de Santos para Manaus, né? Porque senão a pessoa acaba gastando muito e tendo pouco lucro, que é o que nenhuma empresa precisa, né? As empresas precisam dar lucro para contratar mais gente, virar mais negócios. Exatamente. E o que eu estou falando não é de diminuir o ganho do transportador, tá? Não é precarizar o trabalho do agregado, nada disso, né? Eu estou falando só de eliminação de desperdício. Então, o caminhão que viaja vazio, cara, é desperdício. O caminhão teria que viajar o tempo todo cheio. Você não vê companhia aérea voando com avião vazio. Se a companhia aérea não vender todos os assentos, o avião atrasa, cancela o voo, passa você para outra companhia aérea, né? Quem está acostumado a voar no Brasil, eu já dormi muito em banco de aeroporto aí, cara. Não, e é isso que a gente está falando, né? Porque é ruim, mesmo você pensar para o cara que está levando a carga, se ele leva uma carga só por um percurso longo, ele podia estar dividindo espaço no baú dele, na carreta, do que seja, e gerando mais renda para ele também. Porque ele já vai ter que fazer aquela viagem. Se ele faz uma coisa mais planejada, com mais gente dividindo aquele espaço, é um bom negócio para todo mundo. Então, não é uma questão de precarizar o serviço do agregado, que você disse. É de dar até mais uma possibilidade maior dele conseguir
uma remuneração maior pelo trajeto que ele já ia fazer de qualquer jeito, não é? Sim, sim. E evitar desperdício, né? Então, caminhões pequenos, por exemplo. Aonde que é bom caminhão pequeno? Onde ele é eficiente? É dentro de cidade, é fazendo distância curta, entreguinha pequena, né? Dentro de cidade, que daí caminhão pequeno pode circular em qualquer horário. Então, em grandes cidades como São Paulo, por exemplo, que tem restrição ao trânsito de caminhões grandes, o ideal é veículos pequenos, a gente chama de VUC, né? Que é o veículo urbano de carga. Né? O ideal é esse tipo de caminhãozinho pequeno, van, né? Fazendo entregas dentro da cidade. Transporte de longo curso, cara, tem que fazer com veículo grande. O veículo pequeno, ele precisa de um motorista do mesmo jeito, ele vai consumir diesel, talvez não na mesma quantidade, mas, assim, o diesel que você ganha, que você gasta para transportar 5 toneladas num veículo pequeno, para transportar 40 toneladas num veículo grande, num caminhão grande e potente, você vai gastar 10% a mais de diesel, 20% a mais de diesel. Quer dizer, você gasta um pouquinho a mais de combustível, só que você leva 10 vezes mais carga. Então é muito mais eficiente as viagens onde pega estrada, né? Viagem longa, você viajar sempre com caminhão grande. Então, se eu sou uma empresa e eu não tenho carga suficiente para encher uma carreta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que compartilhar a viagem com alguém. Então, é nisso que entra o transporte fracionado e nisso que entra a questão do aplicativo, né? A questão das empresas se organizarem. Né? Eu vejo algumas cooperativas, principalmente logística reversa, a gente tem algumas iniciativas assim. Então, as empresas, por exemplo, os fabricantes de pneu, né? Os fabricantes de defensivo agrícola, eles precisam pegar o produto deles no final do ciclo de vida, eles precisam pegar de volta a embalagem do defensivo agrícola, ou no caso do pneu, a carcaça do pneu, né, e levar para um lugar para fazer a destinação correta. Então, o que essas empresas fazem? Não tem cada empresa o transporte delas. Elas formaram uma espécie de uma cooperativa para dividir os custos do transporte. Né? Então, é uma maneira inteligente de você cooperar, então, trabalhar em conjunto, né, e eliminar ou diminuir os desperdícios aí do transporte. Né? A gente precisa pensar nesse tipo de solução para outras áreas da economia brasileira, que você estava falando. A gente precisa, para que a economia fique mais competitiva, a gente precisa melhorar isso daí, diminuir esses desperdícios e fazer a economia andar. Yudi, lembrando que a gente tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, né? Tem um vídeo explicando Sim. a importância de você trabalhar bem a carga. Então, no nosso canal tem bastante vídeo que dá para o pessoal aproveitar bastante aí, tem muito conteúdo. Com certeza. Yudi, o que você acha, assim, agora falando desse esquema, melhorando a logística, tendo essa ferramenta, vamos assim, dividindo melhor a carga fracionada, que facilita o transporte, principalmente para quem não tem muita carga para ir e precisa mandar. Como você disse, entrega 2 caixinhas aqui, uma caixa acolá. Isso tem essa eficiência, que a gente tem um vídeo que fala, além disso, de que o cara precisa fazer uma rota eficiente também, né? Para diminuir esse custo de diesel que ele tem, para não sair entregando a torto direito sem planejar isso, né? Acho que isso é uma coisa importante para a gente falar sobre dano desperdício, justamente por isso. Quando Sim. Você planeja bem uma rota, você faz o cara ir mais longe em menos tempo, com menos gasto, né? É um detalhe que muitas empresas acabam esquecendo, tá? Pode parecer bobagem, preciosismo, né? Não, o motorista vai na ordem que der, né? E não é a maneira mais adequada de fazer o transporte, principalmente distribuição, tá? O que acontece?
a sequência dos endereços que você vai fazer a entrega pode alterar a quilometragem que o caminhão vai ter que andar. Então, o que a gente quer fazer? No mundo ideal, você quer escolher a rota em que o caminhão vai andar a menor quantidade de quilômetros. Então, você quer planejar também a questão de horário do motorista, para evitar que gere hora extra, né? Enfim, dá para planejar também a questão de pedágio. Então, eu posso passar por 2 rodovias. Por qual que eu vou? Né? A rodovia A tem quilometragem X e tem um pedágio de tanto. Rodovia B tem outra quilometragem e um pedágio de valor diferente. Por qual que vale mais a pena? Então, existem softwares no mercado que podem fazer esse tipo de simulação. E assim, você não tem a grana, não faz muito transporte, então não tem como comprar um software, investir, né, milhares de dólares para comprar um software para fazer esse tipo de planejamento. Legal, no vídeo a gente tem, no canal a gente tem vídeo que ensina, né, como fazer esse tipo de roteirização, esse tipo de planejamento na unha, né? Então dá para fazer aí com Google Maps, com ferramentas gratuitas, um Excelzinho, você consegue fazer a roteirização, você consegue criar essa sequência das entregas, chegar numa solução que a gente chama de uma solução quase ótima, tá? Então ela é muito boa, ela chega ali a 90 e tantos % da solução ideal, da solução ótima, e você não precisa, né, investir num super software, num super computador para fazer essa roteirização. Então, dá para você ter ganhos significativos. Então, vai ganhar as duas coisas, tá? Então, ganha tempo do motorista. Então, você evita pagar um tanto a mais de hora extra, tá? E diminui a quilometragem, né? Dá para planejar a questão dos pedágios. Então, você diminui os gastos ali com combustível e pedágio, né? Então, é uma maneira, de novo, é uma maneira inteligente, né, de evitar desperdícios, de reduzir o custo da empresa sem prejudicar ninguém. Você não precariza, não prejudica a situação do motorista, não diminui salário de motorista, não tira nada dele, você só está eliminando o desperdício, reduzindo o custo da sua empresa, reduzindo o custo da sua logística, né? E de novo, benefício para o país, né? Petrobras vai precisar importar menos petróleo, benefício para a natureza, né? Menos trânsito, todo mundo sai ganhando. Então, é isso que a gente quer conscientizar as pessoas, tá? O conhecimento gera ganho. Então, conhecimento não tem preço, cara. E o conhecimento é uma coisa que você leva para sempre, né? Você não deixa de saber o que você já sabe. Lógico, o conhecimento avança. Então, a questão que eu falei de software, amanhã depois muda, né? Criam softwares melhores e tal. Então, nesse aspecto, o conhecimento, lógico, avança. Mas o que você aprendeu e o que você sabe fazer, né? O cálculo lá que meu pai fazia com a régua de cálculo e tal, né? Enfim, continua valendo. As regras da física, da gravidade e tal, não mudam. Então, se você sabe fazer um planejamento de rota ali na mão, no papel e caneta, ele vai continuar funcionando, ele vai continuar válido para sempre. Lógico que a tecnologia vai evoluindo, depois você vai encontrando maneiras melhores de fazer esse planejamento. Mas conhecer o básico, eu acho muito interessante para todo mundo. Até para quem é profissional da área e usa o software. Então, eu dei muito treinamento, cara, para gente que ia usar o software, que é analista em logística, né, que vai fazer roteirização de grandes empresas. Eu falava, cara, você sabe como é que é o algoritmo que está dentro do software? Você sabe qual que é a lógica que o software segue? Então, vem aqui que eu vou te ensinar. Então, é legal, eu acho que é importante todo mundo saber, né, o como que as coisas funcionam. Pô, eu já acho que
para nossa primeira live aqui, nós dois aqui, parcerias. Tá indo, fomos muito bem, abordamos vários temas aqui sobre desperdício, como melhorar essa questão, demos uma visão geral de como o transporte terrestre, que é o que a gente mais usa, o modal terrestre, ele é o mais caro, mas ainda assim ele é o que entrega de porta a porta, né? Então tem como fazer ele ficar melhor do que ele está. E eu acho que isso é super válido aqui para quer melhorar a logística da empresa, né? Porque é para isso que a gente está aqui. Você, principalmente, para mostrar para os caras como é que você sai do ponto A para o ponto B gastando menos, né? E ganhando mais, consequentemente. Sim, sim. É assim, só tem benefício, cara. Se você consegue economizar na logística, você pode fazer das duas uma. Ou você consegue diminuir o preço do seu produto e ser mais competitivo, beneficia os consumidores, é ótimo. Ou você consegue aumentar um pouco a sua margem de lucro. Se a margem está apertada, você consegue recompor a sua margem de lucro. As empresas precisam disso, as empresas precisam ter saúde financeira. O empresário, empreendedor, aquele cara que corre risco, né, bota o dele na reta, para montar uma empresa, né, para contratar funcionário, assinar carteira. O cara precisa, sério, ele precisa ter retorno do investimento que ele faz, né? Então, eu tenho prazer de ensinar esse tipo de coisa, porque eu sei dos benefícios que isso pode gerar aí para a sociedade como um todo, cara. Então, a gente precisa disso, a gente precisa de empresas saudáveis, lucrativas, a gente precisa aí de preços mais baixos para os consumidores, a gente precisa aí menos poluição atmosférica e a gente precisa também de empresas mais competitivas até para exportar, né, para que a economia do país possa crescer, gerar mais emprego. Então, isso é importante. É um ciclo virtuoso. Aproveitando isso, Yuri, lembrando o pessoal que segue o nosso canal, tanto no Insta como no YouTube, no Face, a gente tem um e-book aí, né, para o pessoal baixar, Yuri. Conta para eles aí, esse e-book é pago, é gratuito, como que é isso? Então, o e-book é gratuito. Eu montei um e-book especial para o pessoal aqui do canal, foi feito com bastante carinho, e tem vários desses conceitos lá dentro do e-book. Então, aproveitem, né? Dentro da descrição do vídeo, tem o link, né, onde vocês podem se cadastrar e baixar o e-book. Né? Então, aproveitem, tá lá, tá disponível de forma totalmente gratuita para vocês. Então, acho que é isso, Yuri. A gente abordou bem aqui o tema dos desperdícios no transporte, até meio difícil de falar com esse aparelho, mas sai. E obrigado aí pela live. O que você quer deixar um alô aí para o pessoal? Quero deixar um abraço para todo mundo e fiquem de olho, a gente vai fazer mais lives aqui no canal, né? Talvez mais de uma vez por semana a gente faça live aqui no canal. Então fiquem de olho, né? Aproveitem, mandem as suas perguntas. Né? Eu quero ouvir aí o feedback de vocês e a gente vai trazer sempre temas interessantes aqui para discutir na live. Então, Yuri, valeu. Muito obrigado pela parceria aí, tamo junto. Valeu, pessoal. Até a próxima live. Que é isso, Aguarde o obrigado canal. a vocês. Falou, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.